A paz do Senhor Jesus. Lição de número 10, que tem como tema Espírito, o âmago da vida humana. O textual de hoje diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito dentro dele. Encontra-se em Zacarias, capítulo 12, versículo 1. A verdade prática diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. E é sobre isso que vamos falar nessa lição de hoje. Falaremos sobre o Espírito, e o Espírito livre, um Espírito que adora a Deus. Para adorar a Deus, precisa de ser em Espírito. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas quero deixar bem claro para você. Uma pessoa que não serve a Deus, que não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, não pode ser um verdadeiro adorador. Pode até cantar um hino, pode até ler a Bíblia, pode até pregar, mas se não tiver um verdadeiro nascimento da água e do Espírito, essa pessoa não adora a Deus. Apenas canta, apenas prega, apenas emociona e chora, mas não adora de verdade. E vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero começar aqui trazendo para vocês o objetivo da lição de hoje, que é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Então é importante já desde de imediato ter visão de que o espírito é a parte, é o elo, é o contato nosso com Deus. Somos espírito, somos alma, somos corpos, né? Todos nós juntos. Mas o que liga com Deus é o espírito. O segundo objetivo aqui da lição, na tela de vocês aí, de azul, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Exatamente isso que veremos daqui a pouco, quando estivermos estudando pecados específicos do espírito. Na lição passada, eu bati na tecla várias vezes que não podemos, né, que existe sim um pecado por pensamento, mas tem o sentimento e tem a consumação do pecado. E estava dizendo que um pecado de um pensamento, ele não é tão importante assim. Ele é um pecado que acontece, mas nós temos que livrar dos maus pensamentos. Porque senão os pensamentos viram sentimentos e os sentimentos vai gerar comportamentos e o corpo físico vai consumar esse pecado. Mas hoje veremos que existe pecado específico do espírito, como também tem pecado específico do corpo. E é importante também saber desde já que pecados do espírito vai interferir no corpo e pecados do corpo vai interferir no espírito. E eu falei aqui em algumas lições passadas sobre a questão de somatismo ou de doenças psicossomáticas. É importante essa lição, né, ela não está muito assim claro o objetivo. Eu tive um pouquinho de dificuldade de organizar a ideia, mas é importante que tenhamos um segmento. Se você acompanhou as outras aulas, então aqui você vai estar tranquilo em saber o que é o espírito. Já falamos sobre espírito em aulas anteriores, mas aqui é uma forma diferente de abordar o espírito.
veremos pecados do Espírito, veremos a função do Espírito, entre outras coisas. E o terceiro objetivo, está escrito marcado de vermelho para você aí, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Já dei uma pincelada sobre isso aqui e falei sobre a questão de que só quem realmente nasceu de verdade, nasceu de novo, só quem tem o Espírito Santo pode de fato adorar a Deus. Quem não tem o Espírito Santo não adora. Pode louvar, pode cantar um hino na igreja, pode dar glória a Deus, pode chorar, mas não está adorando. E eu estou repetindo isso aqui porque sei que muita gente fica chocado com essa ideia. Como é que pode, só porque a pessoa não aceitou Jesus, mas estava chorando na hora da pregação, está chorando. E se não tomar cuidado, vai chorar e vai para o inferno. Tem que arrepender de verdade, não é só ficar chorando entendeu? Precisa de ter um verdadeiro transformação. Vamos para a leitura bíblica em classe? Temos 4 textos aqui. Primeiro é Gênesis 2 e 7. Segundo, Eclesiastes 12 e 7. Terceiro, Zacarias 12 e 1. E o quarto, João, capítulo 4, versículo 24. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos para o Eclesiastes 12. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Zacarias 12 é o mesmo que... Vamos ler. Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende os céus, o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João 4, versículo 24, Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Temos aqui então em Gênesis mostrando quando Deus criou o homem do pó da terra, diferente dos outros seres, Deus fez o homem com as próprias mãos. O homem foi feito diferente e Deus sopra o hálito, o sopro, a vida de Deus, parte de Deus dentro do homem, vamos dizer assim. É isso que mostra a diferença do homem para um animal irracional. Já falamos sobre isso também. Vemos aqui falando que o Espírito volta a Deus que o deu. Já falei sobre isso em aulas anteriores. E o versículo 4 o capítulo 4 e 24 de João vai dizer que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quero acreditar que você já está percebendo que se não tivéssemos esse sopro de Deus, essa parte espiritual, não teríamos também contato com Deus. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma do corpo e da alma. Ponto. Nesta lição, estudaremos acerca do Espírito e veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos a sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Observem que logo na introdução, o comentarista já falou sobre a divisão entre alma e espírito. Já falamos em lições anteriores que a alma e o espírito é parte imaterial, né? E que elas estão juntas, mas são partes separadas. Existem, por exemplo, algumas linhas de interpretação que vai dizer que o homem não é corpo, alma e espírito, né?
tricotomia, vai dizer que é apenas dois, dicotomia. Mas, geralmente, no nosso meio, né, pentecostalismo clássico, entende como corpo, alma e espírito. Vamos aqui, então, para o primeiro ponto aqui, tópico 1.1. Lembrando que a palavra-chave é espírito. No ponto 1 do tópico 1, o tópico 1 diz assim: o sopro divino, olha na tela de vocês aí, o sopro divino, a concessão do Espírito, como nos foi dado o Espírito. Tópico 1.1, o fôlego de vida foi feito de uma matéria o fôlego de vida, ponto. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente, de acordo com Gênesis 2:7. Está dizendo aqui que o corpo nosso, até o momento de receber o sopro divino, era apenas uma imagem, uma estátua, um boneco de barro, vamos dizer assim. Mas só a partir do momento que recebe o sopro de Deus, o sopro divino, é que torna-se alma vivente. E aqui o comentarista vai dizer que até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego das ordens verbais. Quando Deus dizia haja, ou ajuntem-se, ou produza, de acordo com Gênesis 1, do versículo 3 ao 11. Com a criação do homem, Deus não disse haja, ou ajuntem-se, ou produza. Deus colocou a mão na massa e fez o homem com as próprias mãos. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. Aqui, na parte amarela, que eu estou marcando para você, a vida que o Espírito recebe de Deus é, por ele, transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o Espírito é o âmago e parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Entende aqui que eu estou dizendo mais uma vez que, embora o Espírito é tratado aqui como algo diferente da alma, ele está entranhado nela. Ele está junto com a alma. A alma e o Espírito é parte imaterial, já que o corpo é matéria, o corpo é corpo, o corpo é físico, alma e espírito não. Mas falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. No ponto 2 aqui do tópico 1, a singularidade do Espírito. Deixa eu só adiantar aqui, parte amarela aqui para você. O retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Está mandando conferir em Lucas 16, e versículo 22 ao 25, e Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então o Espírito volta para Deus. A alma volta junto com o Espírito. Mas sabemos que essa alma é que tem ali a consciência, se é boa ou má, se fez o certo ou errado, se deve ir para o céu ou para o inferno. Vamos aqui para o ponto 3 do tópico 1, a tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12, se destaca que em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinomínica, ou seja, trata alma, trata espírito
de forma única, de forma distinta, diferente. Aqui vai dizer que o segundo texto refere-se à tênue divisão que há entre dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Lembra daquele versículo que Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, quando o texto fala que penetra até a divisão da alma e do espírito, está mostrando aqui que uma divisão que alma e espírito, a nossa alma, que é o nosso intelecto, que a palavra de Deus tem condições de penetrar nessa divisão. Uma divisão que nós, teólogos, temos dificuldade de explicar essa divisão entre alma e espírito. Mas a palavra de Deus, ela atinge. Hoje tem muitos recursos de terapias, que já falei aqui nas lições passadas, que nós não negamos a eficácia dos modos terapêuticos da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, mas a palavra de Deus precisa de ser remédio para a nossa alma. Então aqui, embora exista métodos de terapia, terapêuticos, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso é coisa que terapia nenhuma no mundo pode fazer. A parte que é a amarela para você. As escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então, a Bíblia mostra em diversas passagens referência de alma e de espírito. De acordo com a Bíblia, o autor aqui, o comentarista da lição, vai bater na tecla que são distintas, entendeu? Que não é a mesma coisa. Embora essa revista não seja uma lição de cunho apologética, doutrinária, ela está falando mais da questão humana, de antropologia, mas o comentarista está aqui também puxando a sardinha para o lado, né, da confissão de fé das Assembleias de Deus, de corpo, alma e espírito, tricotomia. Vemos aqui sinopse 1, e quero deixar bem claro também que eu não tenho nenhum problema com a tricotomia. E também não sou inimigo de quem se diz também que só acredita que acredita que alma e espírito é uma coisa só, e que temos só corpo e alma, tipo assim. Eu não gosto de ficar brigando, arrumando barreiras. Nós precisamos de... Eu converso com o irmão, ele pensa diferente do que eu estou pensando. Mas se ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós e que vai arrebatar a igreja, para mim está tudo tranquilo, somos irmãos e vamos para o mesmo céu. Eu não gosto de ficar criando problemas, divisões, por causa de teorias, de linhas de interpretação, de coisas que não foi nem eu que criei. Entende? Não vamos ficar arrumando problemas com isso, não. Ensinamos o que é dicotomia, o que é tricotomia, e o importante é ser comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sinopse 1. Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando-o um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Isso aqui resume tudo que o tópico 1 falou. O fato de o homem ter o espírito é o que faz com que ele tenha contato, é o acesso que o homem tem com Deus, com o divino, né? com o espiritual. Vamos entrar agora no tópico 2, que tem como tema espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Está aí na tela de vocês de amarelo, estou marcando aqui. Existem pecados do corpo, como prostituição. De azul,
da alma, como maus pensamentos, mas também existe pecado do espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância e a inveja. Veja Provérbios 16, 18 e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Aqui o autor faz uma distinção muito interessante, mostrando pecados diferentes. Pecado do corpo. Então, gente, isso aqui é muito interessante porque geralmente na igreja nós vemos as pessoas, aqueles fundamentalistas, pessoas que batendo no peito e falando do pecado do outro e falando de tanta coisa, eles batem só no pecado do corpo. Falam de prostituição, fala de prostituta, fala de homoafetivo, fala de roupa dos outros, fala tem inveja de quem tem um corpo, né, assim, de uma forma mais esculpida, aquela confusão toda, mas existem os pecados da alma. Por que ninguém gosta de falar sobre pecados da alma? Como maus pensamentos. Vem o mau pensamento, a pessoa manter o mau pensamento, é aquela confusão, uma briga, uma disputa, uma contenda dentro da igreja, e as pessoas brigando por espaço, brigando para ter o microfone, brigando para pregar no dia do culto de domingo, aquela confusão toda. Por que as pessoas não pensam também que não pode falar, né? Porque é o pecado delas, é o que elas estão fazendo. Eu sempre digo também que as pessoas geralmente projetam aquilo que elas fazem de errado nos outros. Mas é preciso de perceber que existe pecado de pessoas que não aceitou Jesus Cristo ainda, ou de que está precisando de libertação, e tem um pecado que geralmente são a liderança da igreja que peca. E é nitidamente. Eles. E é o pecado do espírito. Vai falar de orgulho, de soberba, de vanglória, arrogância, de inveja. E isso aqui é pecado talvez mais perigoso do que o pecado do próprio corpo, porque o corpo a pessoa vai mudando ali, os hormônios, o vigor físico, e vai transformando, e vai tendo novas ideias, e vai. Mas pecado de orgulho, de soberba, de vanglória, de arrogância, de inveja, isso é coisa que, se não for tratado, cuidado com a devida atenção, a pessoa carrega isso para o resto da vida e as pessoas não percebem que elas estão fazendo o que estão fazendo porque estão pecados, estão com um espírito derrubado, no pecado mesmo, sujo, pecados do espírito. Então temos três tipos de pecado aqui. Pecados do corpo, como ele deu exemplo aqui de prostituição nas revistas anteriores, acho que na aula anterior eu falei sobre excesso, né? Lembra que nós dividimos lá os pecados de sociais, que é inveja, ira e tal, pecados religiosos, que é heresias e tal, e pecados do corpo. E tem o pecado de excesso. Então, aqui nós temos três pecados que envolvem tanto o corpo, como alma e como o espírito. A lição de hoje é focada no espírito. Então, não vamos focar muito na questão do corpo e nem na questão da alma, porque já falamos sobre isso. Estes costumam ser piores pecados do corpo, sutis, às vezes oculto. O pecado do espírito causa terríveis males. Veja Provérbios capítulo 15, versículo 25. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. E de acordo com Tiago 3, do versículo 3 ao 16, certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputa, maledicência, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Então, às vezes, a pessoa está ali naquela disputa, aquela maledicência, falando mal do outro, fazendo panelinha e com raiva, com ira. É pecado que está lá no espírito. E já falei para você que o espírito é a parte que liga o homem com Deus. É o espírito que adora de verdade.
Se você tiver um espírito pecador, como estamos vendo aqui, você não serve para adorar a Deus e nem para ir para o céu. Aqui está falando sobre Sanbalat, Tobias, que não contiveram sua soberba e inveja, mas vemos aqui o próprio Neemias, de azul na tela de você, que permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Aqui temos um conselho, estou marcando de vermelho aí na tela, diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Esses pecados do espírito geralmente é liderança que tem eles. Eu não quero nem falar muita coisa aqui para não ficar feio, porque no decorrer da nossa vida como cristão, né, a gente percebeu, presenciou algumas coisas que não deveria acontecer dentro de uma igreja, não deveria acontecer com pessoas que se dizem salvas. Mas nós precisamos de tomar cuidado para não sermos uma dessas pessoas. Não tem que ter lugar para arrogância, para autopromoção, para aparecer dentro da igreja. Quem tem que aparecer sempre é o Espírito Santo de Deus. E se você está ouvindo isso, está falando, misericórdia, começou de novo com o papo, é porque você está cometendo esse tipo de pecado, é porque tocou na ferida. Vamos para o 2 aqui? Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresenta espírito, alma e corpo. Já falei sobre isso aqui. Nós sempre dizemos corpo, alma e espírito, mas o interessante, o correto, deveria ser espírito, alma e corpo. Espírito, porque é a parte que liga com Deus. Alma, porque é o nosso intelecto, a nossa emoção, e o nosso corpo é só um reflexo. Deixa eu dar um exemplo aqui bem grosseiro. Imagine uma tela de computador. Então, tem ali o caixote, né, do computador com a placa SSD ou HD. Então, a grosso modo, seria a energia que faz todo o computador funcionar, o espírito, seria o HD, né, o SSD, o caixote ali com os componentes, que faz todo o sistema funcionar, que guarda a memória ali, a alma, e a tela é apenas o corpo. Então a tela reflete aquilo que está A tela reflete aquilo que está no caixote, que está no HD. E se não tiver energia, nada funciona. É mais ou menos isso. Então, o meu corpo vai refletir aquilo que a minha alma está sentindo. Se estou alegre, feliz, confiante, o meu corpo se expressa de um jeito. O meu rosto, a minha fisionomia, a forma com que eu ande, que eu estou andando, a forma com que eu falo, tudo isso é um reflexo da minha alma, tá? O meu corpo só transfere aquilo que eu estou sentindo. Vamos adiantar aqui um pouquinho mais. Estamos falando aqui sobre as raízes do pecado. Então, a ordem é espírito, alma e corpo, e não corpo, alma e espírito. Vemos que o ato de criação se deu do material para o imaterial. Quando Deus faz primeiro o homem, depois ele sopra nas narinas. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. Vamos lá entender isso aqui? O autor foi muito feliz aqui em dizer que Deus cria o boneco de barro, depois ele dá vida para esse boneco, o sopro, o espírito. Mas a redenção, porque com a queda do homem, foi a queda atingiu o espírito, atingiu a alma e atingiu o corpo. Já falamos em aulas anteriores. Agora, a redenção
se dá ao inverso. A redenção se dá do espiritual para o físico. Eu quero acreditar que você já está percebendo aí que, que a verdadeira transformação ela surge de dentro para fora. Quando nós falamos sobre dons espirituais e frutos do Espírito, nós falamos que os dons espirituais vêm de fora para dentro. Deus dá para nós. Mas os frutos do Espírito, eles nascem dentro de nós. Então a transformação verdadeira, ela vem do Espírito para nossa alma e reflete no nosso corpo. Você pode vestir uma roupa comprida, uma roupa dentro do padrão, mas você pode estar escondendo um monte de pecado que ninguém vai saber. Mas o contrário, quando você tem um espírito que adora a Deus, uma alma curada, livre, então o seu corpo vai refletir santidade e espiritualidade e automaticamente você vai preservar o seu corpo, que é o templo do Espírito de Deus. Quando nós damos lugar mais ao corpo do que ao espírito, nós entramos no legalismo. Aquele monte de gente fundamentalista que eu não sou contra. Se a pessoa estiver pregando sobre o pecado, tem que pregar mesmo. Tem que falar de coisa errada, tem que falar de roupa curta, tem que falar. O problema é que a transformação, ela não vai vir do corpo para a alma, para o espírito. Ela vem do espírito para o corpo. Ela vem de Deus para o homem. Nós convidamos as pessoas para aceitar Jesus e elas têm uma desculpa muito grande. Ah, eu não estou preparado. Ou como assim não está preparado? Eu já entendo que ela está dizendo que Deus ainda não tocou nela. Uma pessoa que está preparada, não é que está preparado, é que ela não está disposta. E eu falei na lição anterior sobre livre-arbítrio. Ela não está disposta a abrir mão do mundo de pecado para viver uma vida com Cristo. Aqui vemos então a questão do legalismo, para a gente finalizar essa parte aqui, que as pessoas focam muito na questão do corpo. Elas pensam que o fato de não cometerem, às vezes, um pecado no corpo faz com que ela seja melhor do que os outros. É como se ela estivesse sacrificando o corpo. Aqui vem aquela questão que vai além da graça. Autojustificação. A pessoa vai dizer assim: eu sou santo, eu sou certo, eu não peco. Você peca, você é errado. Mas tem também a questão do pecado do espírito e do pecado da alma. Aqui no ponto 3 do tópico 2, vencendo o pecado. Vamos para a parte aqui de amarelo? A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Eu já falei sobre isso aqui um minutinho atrás aí, quando eu falei de coisas que não deveria, que eu tenho que ter vergonha de contar. A verdade é essa. Quando você vê pastores brigando, líderes brigando, um ministério, né, um campo brigando com o outro, aí você para e fala assim: misericórdia, isso não é coisa de igreja, ameaça, polícia, justiça. Não deveria estar acontecendo na igreja. Então nós precisamos de vencer. Aqui nós precisamos de preocupar. Será que o meu espírito peca? Será que eu estou nessa situação aqui de contenda, de vanglória, de arrogância, de inveja? Em nome de Jesus Cristo? Será que eu estou utilizando o cuidado com a obra de Deus? É só eu que posso mandar nessa igreja, porque, quando eu falo igreja, né, o templo e as pessoas envolvidas, porque você é a pessoa mais especial que tem ali, é isso? Qual que é o problema? Eu sempre digo que a obra de Deus é responsabilidade e não benefício. Cargo que você recebe na igreja é responsabilidade e não benefício. Sinopse 2.
O pecado pode enraizar-se no espírito e a verdadeira santificação começa no interior, pela ação transformadora da graça de Deus. É por isso que você vai ver, só batendo aqui um pouquinho, muitas pessoas que não gostam de escola bíblica dominical, obreiros que não gostam de escola bíblica dominical, pregadores que não lê Bíblia, que não estuda, que não gosta da revista, por quê? Porque ela bate. Ela bate no novo convertido, ela bate em membro, ela bate no professor, em todo mundo que estiver precisando. E as pessoas não querem que os outros vejam os erros delas. Mas quem estuda está aprendendo. Lição 3 aqui, o tópico 3, regeneração e adoração. O novo nascimento. Vamos aqui direto para a parte amarela aqui, para a gente ganhar tempo. Isso era incompreensível para Nicodemos. O problema de Nicodemos aqui é que Deus, Jesus Cristo, falando para ele de algo que era espiritual e ele entendendo apenas o material. Isso era comum naquela época, porque era uma época de fundamentalismo. Era uma época em que as pessoas, aqui de legalismo, em que as pessoas preocupavam com aquilo que os outros estavam vendo. Não preocupavam com a alma, não preocupavam com o espírito. E Nicodemos, com aquela teologia, com aquele costume da época, ele estava pensando que Jesus Cristo estava falando realmente de algo material. Aqui que eu marquei para você, selecionado de azul, com espírito altivo, resistem à verdade, negam a inerrância e a infabilidade da Bíblia, considerando a sua mensagem ultrapassada. Aqui, gente, é aquele tipo de pessoa que despreza a palavra de Deus, despreza a doutrina clara que está escrita ali para dizer: eu penso assim, eu aprendi assim, eu para mim é assim. Quando a pessoa começa, eu para mim, eu penso, eu acho, eu já vi que eu perdi meu tempo ali, tá? Se eu chegar na igreja para ouvir uma mensagem, o pregador começar, eu penso, eu acho, pregador, obreiro, não tem que pensar, ele não tem que achar, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Porque senão começa a entrar os pecados do espírito, arrogância, vaidade, entre outras coisas. Então aqui, espírito altivo, que resistem à verdade e nega a inerrância e a infabilidade da Bíblia. O importante é o que a palavra de Deus diz. Interpretam a escritura conforme os seus desejos já estabelecidos. É porque eu aprendi assim? Não, aprendeu, mas está errado. Aprendeu errado. É a palavra que manda. Vamos para o tópico 2 aqui, para o ponto 2 aqui. Em espírito e em verdade. A compreensão a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou um entendimento religioso limitado ao visível. Ou seja, deixa eu resumir isso aqui. Nicodemos entendia o que ele estava vendo aos olhos nus. A mulher entendia sobre o monte de adoração, né? Gerizim e tal. E até hoje as pessoas têm um misticismo. Elas têm assim, uma forma, elas pensam que existe alguma mágica espiritual, alguma palavra que você vai, que é milagrosa, determinar isso, determinar aquilo, e blá blá blá. É esse tipo de coisa que as pessoas estão hoje pensando. Mas é preciso de um espírito transformado realmente, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Nicodemos conhecia a palavra de Deus, né? A escritura. A mulher samaritana também, mas não tinha um nascimento da água e do espírito. 3, para terminar aqui, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Esse negócio de que você
vai na igreja, vai buscar um cajado, vai buscar um, sei lá, um fogo, vai buscar um lenço ungido, qualquer trem, que seja uma flor, uma rosa. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a questão espiritual. Isso é físico. Você está vendo aquilo diante dos seus olhos. O pentecostalismo clássico, nós cremos na ação do Espírito Santo, na manifestação dos dons, mas também temos a Bíblia para não deixar com que aconteça excessos. A gente sempre vê, por exemplo, religião como religião afro, né, de matriz africanas, religiões que têm assim o terreiro. Aí tem o pai de santo, mãe de santo, tem os filhos de santo, e o terreiro é como se fosse uma casa, uma família. Cada um pensa de um jeito. Eles têm assim um ponto em comum, mas geralmente um terreiro, estou falando de umbanda, de candomblé e tal, eles têm um ensinamento, um entendimento ali diferente de um para o outro. E é isso que não deixa eles crescerem também. Porque se eles estivessem todos falando a mesma língua, seria mais prático. Mas é como se fosse familiar. E nós cristãos não podemos tomar esse rumo. Senão cada um começa a dar um pulo ali, falar um mistério diferente, e começa a falar que é assim que Deus usa, e é assim que tem que ser, e isso já acontece em nosso meio. E isso é um prejuízo para a obra de Deus. Vamos aqui, parte de amarelo, estou marcando para você. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Eu não vou nem falar aqui, já falei demais sobre isso já, mas nós temos que precisar, nós precisamos de deixar que Cristo cresça em nossa vida e nós devemos diminuir a cada dia. Sinopse 3. A regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica, que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. Você só será um cristão verdadeiro se você de fato tiver nascido de novo, livre de pensamento de inveja, de arrogância, de ganância. Conclusão, deixa eu ler para você. O âmago da vida humana, o espírito, nos foi dado por Deus para que mantenhamos a comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar desafios cotidianos em nossa jornada. Aqui então está um remédio para nossa alma, uma terapia para nós. Desfrutar da presença divina para fortalecer o espírito, alegrar a alma e nos encher de vigor. Tá vendo aqui? Fortalecer o espírito de Deus, né? Deus nos fortalece o nosso espírito, a nossa ligação com Ele. Vai alegrar a nossa alma e nós seremos cheios de vigor, de coragem, de força, de ânimo para viver. Aqui eu vou deixar na tela de vocês aí o conteúdo, né? O questionário. Tem 5 perguntas. Você pode tirar um print e ler na tela de vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.